Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, reunimos-nos uma vez mais para celebrar a Eucaristia com amor. Vamos encontrar-nos com Jesus na palavra, através das leituras, e vamos encontrar-nos com Jesus através do pão feito carne de Deus. Para melhor participarmos neste sacramento de amor, vamos pedir perdão pelas vezes em que falhamos ao amor com Deus e, consequentemente, também falhamos ao amor uns com os outros. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e junto à vida eterna. Amém. Aguardo o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia e vós, todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença. Com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso sangue sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida e a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento
que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono. Viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo. Dizendo dele, não abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que seguem seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Felizes os que amam o Senhor. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoas julga a cada segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro. Fostes resgatados de maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo, e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Jesus, abri-nos as Escrituras, falai-nos e inflamai o nosso coração. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram, foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentes de espírito para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a benção, partiu e entregou-o. Neste momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. No caminho de Emaús, o Evangelho apresenta-nos uma história que é também a história da nossa vida. 2 discípulos caminham tristes, caminham desiludidos
certamente com o coração pesado. Ora, nós temos que pensar que eles seguiam Jesus, eles sonhavam com Jesus, eles tinham um propósito de vida à volta de Jesus, mas parece que aquele acontecimento da cruz tinha destruído tudo. Tinha-lhes roubado a alegria e tinha-lhes roubado a esperança. E por isso é que eles estão a afastar-se de Jerusalém. Estão a afastar-se da comunidade. Estão a afastar-se do sítio em que tinha acontecido toda a história da paixão de Jesus. E é neste momento que Jesus entra na vida deles. É naquele momento de fuga, é naquele momento de tristeza que Jesus decide aproximar-se. E vejamos o que é que ele faz. Ele caminha ao lado. Ele acolhe a dor daqueles homens. Ele faz caminho com eles e coloca o seu passo ao ritmo deles. É isto que Deus faz também connosco. É isso que Deus faz na nossa vida quando nós estamos tristes, quando nós estamos desiludidos. Ele faz-se companheiro de viagem. Ele está lá ao nosso lado, mesmo quando tantas vezes nós estamos com aqueles discípulos de Emaús. Embora não o vemos, embora não o reconhecemos, Ele está lá, ao nosso lado. E quando Jesus começa a falar, quando Jesus começa a explicar as Escrituras, começa a dar luz à vida daqueles homens. Jesus tenta que eles compreendam que aquele caminho da cruz não foi um fracasso, mas que teve um propósito maior. E é à medida que Jesus vai falando, ou seja, é à medida que a palavra de Jesus vai acontecendo, que aqueles corações vão começando a acender-se, que aqueles corações começam a iluminar-se. E aqui está o primeiro ponto que é essencial para nós. Nós encontramos Cristo quando nós escutamos a sua palavra. É na escuta simples da palavra, na escuta atenta, que Deus vai colocando sinais na nossa vida e que vai fazendo com que olhemos para ela com outros olhos, com olhos de paz. Mas o caminho não ficou por ali. Eles foram mais adiante e chegaram a Emaús. E Jesus, certamente, com vontade de seguir o seu caminho, e eles pedem: fica connosco, Senhor. Fica connosco porque anoitece. Jesus entra, senta-se à mesa, num momento tão familiar, num momento tão simples, e ele parte o pão, abençoa, distribui, e é aí que clica. Eles recordam aquele gesto. Eles recordam a última ceia e depois lembram-se: é Jesus que está aqui. Só pode ser Ele. Ele esteve connosco até agora, mas foi preciso o partir do pão para eles perceberem a sua presença. Aqui está o segundo ponto para a nossa fé, que é reconhecermos Jesus no pão. Reconhecermos Jesus na Eucaristia que vamos celebrar naquele altar. Não basta nós ouvirmos a sua palavra, não basta nós acolhermos, é preciso também sentarmos com Ele. É preciso colocarmos-nos na mesa com Ele, porque é no partir do pão que Jesus alimenta a nossa vida. Temos aqui palavra e mesa. Temos caminho e temos pão. São duas realidades que nós nunca podemos separar, porque enquanto a palavra surge, o nosso coração reacende, mas é o pão que transforma a nossa vida. E se nós repararmos, esta caminhada de Emaús é o ritmo de todas as Eucaristias que nós celebramos. Há sempre uma primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra, é o caminho, enquanto Jesus explicava as Escrituras, e a segunda parte da missa é quando Jesus se senta à mesa com os discípulos e parte o pão. Ou seja, o caminho de Emaús não acabou. O caminho de Emaús continua sempre que nós celebramos a Eucaristia, sempre que Cristo está ao nosso lado na palavra e no pão. E é neste encontro que o nosso coração se transforma. Não sei se repararam o que é que aconteceu àqueles dois discípulos quando reconheceram que era Jesus. Eles estavam a afastar-se de Jerusalém, tinham saído da comunidade. E depois do encontro com Jesus e depois do partir do pão, eles partem imediatamente para Jerusalém. Vão ter com os 11. O encontro com Cristo leva-nos sempre a um sítio.
à comunidade. E quando nós somos tocados verdadeiramente pela palavra e pelo pão, não há outra coisa que nós possamos fazer senão regressar à comunidade. Regressar junto daqueles que estão à nossa volta como verdadeiros cristãos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Renovemos as promessas do nosso batismo. Renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus. Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Cristo ressuscitado que caminha conosco sem o reconhecermos e peçamos de que ilumine o nosso espírito, dizendo cheios de fé: Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente sem exceção, oremos. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam, como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo, e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgataste da má maneira de viver, não com ouro ou com prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao Balator. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e toda a terra proclamam vossa glória. Vossa nas alturas. Bendito aquele que vai em nome do Senhor. Vossa nas alturas. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, que sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Alvarino Soares Brasil, Maria de Fátima Batista da Silva, Maria do Rosário Azevedo, Manuel Silveira Timóteo, Manuel Machado Brasil, Manuel Vieira, Maria Edith Silveira Timóteo Xavier, e as benditas almas do purgatório, principalmente as mais aflitas, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Aceitai, Senhor, esta Eucaristia, pelos mordomos e pela sua família, pelas intenções dos seus vivos e por alma de todos os seus familiares defuntos. E tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Antão e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos cantar e rezar. Pai nosso que estás no céu, e nos chamam a verdade, e o reino que tu nos prometes.
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um gesto de paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Durante esta semana, as missas terão o seu horário habitual, todos os dias às 6h30, na segunda em São Francisco, terça Cruzal, quarta São Tomé, quinta Matriz, sexta Santo Antão. No sábado, a missa no Cruzal às 6 horas com promessas de escuteiros. No domingo, o horário do tempo dos jantares, São Tomé às 9h30, Matriz às 10h30 e Santo Antão ao meio-dia. Nunca é demais relembrar todos os domingos para termos cuidado e termos algum ajudo na forma como levamos as varas. Atenção ao lado que se carrega as varas e também ao facto da vara não tocar no chão. Já de seguida procederemos à coroação. Veni Creator Spiritus. Senhor, vem visitar-nos, vai os vossos corações.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.